Olá! Hoje no Boa Vontade Entrevista nós vamos conversar com a atriz Beth Goulart, falando sobre sua vida e sua carreira. Tudo bem, Beth? Prazer recebê-la na Boa Vontade TV. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E a gente agradece também você nos receber aqui na sua produtora, né? A Selfie, é isso? Selfie Produções, exatamente. É aqui que nós criamos os espetáculos e produzimos, realizamos os espetáculos. Sim, um lugar muito bonito, muito aconchegante. Parabéns, que bom, né? que bom. Vamos falar então no iníciozinho da sua carreira, né? Vamos lá. Como é que teve início a sua carreira, esse despertar para as artes? Eu comecei muito cedo. Profissionalmente eu estreiei com 13 anos de idade. Mas desde pequenininha eu brincava de fazer teatro. Uma das minhas brincadeiras era justamente juntar todas as crianças que chegavam na casa dos meus pais e perguntar o que cada um sabia fazer. Você sabe declamar? Você sabe dançar? Você não sabe fazer nada? Você vai dublar. E aí eu juntava aquelas crianças todas e fazia sempre um espetáculo. Todos os domingos eu montava um espetáculo na minha casa. E o Antônio Abujanra, que é um diretor de teatro, muito amigo de meus pais, assistia aos meus teatrinhos e falou: olha, você vai estrear comigo. Eu falei: quando? Quando? Estou preparada. Não, quando tiver o personagem certo, eu vou te procurar. E realmente chegou às mãos dele um texto muito bom de teatro, ganhou o prêmio Pulitzer, inclusive, chamado Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo. E era um texto que tinha um personagem maravilhoso para minha mãe e um personagem maravilhoso para mim, porque a menina do texto tinha exatamente a minha idade, 13 anos. E foi assim que eu comecei. E mais aos 3 anos também você já participou de uma pecinha, né? Sim, então, eu brincava, né? Nós estávamos morando em Curitiba nessa época e minha mãe dirigia um teatro infantil e precisava de 2 anjinhos. E lá fui eu de anjinho. Foi meu primeiro trabalho corporal, porque eu tinha que bater asa e fazer assim com o turíbulo, era muito difícil na época. Para 3 anos, realmente, né, velho? Mas eu me empenhei fortemente em realizar esse trabalho. O nome da peça era O Boi, o Boi e o Burro, Caminho de Belém, né? Era um alto de Natal, exatamente. Mas aí foi a partir daí que você já foi descobrindo Olha, que você tinha essa realmente vocação. foi uma grande emoção para mim, porque entrar num teatro, ver a plateia, receber aplauso, aquilo para mim era muito mágico, foi tão mágico que eu acabei indo para frente na hora do agradecimento, eu fui para frente, fechou a cortina, eu fiquei do lado de fora. Fiz minha primeira cena de comédia, fui tentando entrar naquela cortina. Deve ter sido o máximo, Inesquecível. E como é que foi a recepção do público, da sua família? Assim, foi muito bacana, porque depois disso, como eu disse para você, eu sempre fazia teatro nas escolas, né? Juntava pessoas, eu gostava muito de ler, meu avô achava que eu ia ser escritora, porque eu pegava livros assim, contava altas histórias, eu inventava as histórias todas. Ele falou: mas ela vai ser escritora porque ela gosta muito de ler, gosta muito de falar as coisas. E aí, tanto que num dos espetáculos de escola que eu fiz, eu falava um texto muito bonito do Fernando Pessoa. E o Goulart de Andrade, que é um grande jornalista, ele tinha um programa na TV, na época acho que era Bandeirantes, era um programa chamado Opção. E ele me convidou para falar esse texto, que era um texto que ele falava num espetáculo chamado Fernando Pessoa Pede Passagem. Ele ficou muito emocionado de me ver falando o texto que ele falava na peça. Ele me convidou para falar no programa dele. Foi a primeira vez que eu ouvi meu nome. Eu não sabia como eu ia me chamar. Se eu ia me chamar Beth Bruno, Beth Goulart, Elizabeth Miessa, que é o meu nome de registro, né? E aí ele falou: pela primeira vez, a filha do Paulo Goulart, Beth Goulart. Meu nome. Meu nome. Aí teve um insight, né? 7, 8 anos de idade. Que legal, uma experiência bonita, né? Sempre e esse envolvimento com seus pais, né? Seus pais, artistas consagrados no Brasil inteiro, tantos anos de experiência, de certa forma eles influenciaram a sua carreira, né? Eu acho que tudo influencia a gente. Por exemplo, pequenininha, quando era bebê, ainda de colo e tal, a gente convivia na coxia do teatro, né? Com 3, 4 anos de idade, eu estava vendo meu pai em cena, e ele começou a entrar, sair do meu raio de visão, andar, e eu fui atrás dele, eu acabei entrando em cena pequenininha. Então, assim, sempre houve o fato da gente poder conviver nesse ambiente, nesse universo, que é um universo muito mágico, né, para a criança, sem dúvida nenhuma, ajuda a gente a descobrir um caminho. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei encantada por este
universo, por este mundo. Já existia uma vocação que desde cedo se manifestava, né? A gente tem que observar muito as nossas brincadeiras quando a gente é criança, porque verdade. ali a gente realmente demonstra a nossa real vocação. Você não pensa naquilo que você vai brincar, você brinca com alguma coisa que realmente você gosta muito, de alguma maneira você se identifica. E era o que eu fazia. Então, meus pais, como perceberam isso desde cedo, sempre me apoiaram nesse caminho. Meus pais tinham muita preocupação com os estudos, como eu comecei muito cedo, eles não queriam que isso atrapalhasse os estudos. Eu tive que provar a meu pai que eu ia ser boa aluna, que eu ia cumprir com o compromisso de ser a primeira aluna da classe, e foi isso que eu fiz. Mas assim, uma outra opção de profissão você não teve, não, né? Foi sempre Na a carreira artística verdade, mesmo. hoje em dia, o que eu faço no teatro não é só atriz, né? Eu escrevo, eu dirijo, então assim, eu sou um pouco mais eclética. É um leque muito grande, É um né? leque muito grande. Então, todos os meus interesses, digamos assim, eu gosto muito de história, gosto muito de filosofia, de psicologia, mas tudo isso, de certa forma, eu exerço na minha profissão. Sim, claro. A base do trabalho artístico é a vida, é o ser humano, é a humanidade, né? É a história que todos nós, como humanidade, de alguma forma, escrevemos no mundo, deixamos marcado para o mundo. Então, isso tudo é nosso material de trabalho. Você observar é um dos instrumentos mais importantes da nossa profissão. Você saber reparar aquela pessoa, como é que aquela pessoa anda, os hábitos daquela pessoa. Você está passando na rua, de repente tem uma determinada pessoa que te chama atenção. Então, a gente é alimentado pela vida, pelo ser humano. Até atos do cotidiano, né, normais, né? Dá para fazer uma boa matéria, um bom roteiro, né? Exatamente. Então, você fica de olhos abertos para a vida. Tudo interessa. Eu acho que a arte possibilita muito isso, né? Essa troca de experiências, né? Esse novo olhar sobre o mundo. Eu acho que isso é por aí legal. mesmo. Eu acho que o artista é aquele que consegue canalizar o seu olhar. De alguma forma, aquilo que ele viu, aquilo que ele percebeu de uma ideia, de uma pessoa, de uma situação, ele consegue, de alguma forma, encontrar uma forma de deixar esse olhar registrado para que uma outra pessoa possa ver como ele, né? Então, um artista plástico, ele consegue desenhar um quadro. Um escritor consegue escrever uma obra, escrever um livro, escrever uma peça, um conto. O artista usa a si próprio para demonstrar o que ele está vendo. Então, usa a sua própria emoção, o seu corpo, sua voz, para poder demonstrar aquilo que ele percebeu que é único. Lindo, né? Você sente assim o peso da responsabilidade de ser uma artista, de ser, de certa forma, um exemplo para muitas pessoas, as pessoas se mirarem nas suas atitudes, no que você fala? Eu acho que isso faz parte, eu acho que é uma das responsabilidades de todos nós que temos uma vida pública, que de alguma forma temos um contato com o público, de alguma forma somos formadores de opinião. Isso sim, eu acho que é uma grande responsabilidade do artista, não só com o seu trabalho, mas também consigo próprio. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude ética diante da vida que faz com que as nossas opiniões passem a ter valor. Se eu não dou voz à minha indignação, por exemplo, como é que eu vou dizer? Eu abro mão de uma capacidade enorme de me posicionar diante da vida, diante do outro, e de fazer com que as outras pessoas também se posicionem. Por exemplo, eu faço um espetáculo chamado Simplesmente Eu, Clarice Lispector, que é em cima da vida e a obra da Clarice Lispector. No final do espetáculo, as pessoas todas estão muito envolvidas com as palavras de Clarice, que são belíssimas e abrem realmente o nosso coração. Mas quando acaba o espetáculo, eu aproveito essa oportunidade de poder dar o meu recado, digamos assim, falar aquilo que eu acho que é importante ser ouvido neste momento. Então, eu alerto as pessoas a importância da educação no cotidiano, a importância de um pequeno gesto, um pequeno olhar para quem está do seu lado, a importância de você reconhecer na sua família e dar a eles um pouquinho do amor, do carinho, do afeto que você recebeu. Dê um pouquinho para os seus pais, dê um pouquinho para as pessoas que trabalham com você. Às vezes você trabalha num escritório e você não repara que quem está do seu lado está, de repente, nesse dia muito triste. E você deixa passar em branco como se as pessoas fossem transparentes. Se você
neste momento, parar e perguntar, está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Então, essas pequenas coisas que a gente fala de atitudes cotidianas, eu às vezes aproveito o final do espetáculo para poder conversar com o público e dizer da importância da leitura na nossa vida, como ler Clarice e outros escritores podem abrir a nossa alma, abrir o nosso coração, ampliar o nosso olhar, fazer com que a gente perceba. Dê uma segunda chance às coisas e às pessoas. Que a gente tenha um segundo olhar para tudo. Que ótimo, são pequenas atitudes que fazem realmente a diferença, não é, Vete? A gente vai continuar o nosso bate-papo no próximo bloco, tá bom? Hoje estamos conversando com a atriz Vete Goulart, abrindo seu coração aí para Boa Vontade TV, no programa Boa Vontade Entrevista. A gente vai para um rápido intervalo, enquanto isso você participa enviando sugestões, opiniões para o nosso e-mail, entrevista@boavontade.com. Voltamos em instantes.